Meu padrasto destruiu minha vida porque acha que meu meio-irmão merece minha noiva mais do que eu. Então, deixe-me começar dizendo que peço desculpas pela extensão desta história. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, e ele e minha mãe já não eram muito próximos nessa época. Então, enquanto foi um golpe duro para mim, não a afetou tanto quanto se poderia esperar. Eu entrei para o exército quando tinha 17 anos, e no meu primeiro ano fora de casa, minha mãe se casou novamente. Eu nunca me dei bem com ele, simplesmente tínhamos personalidades diferentes e tal. Ele costumava fazer comentários sarcásticos e me mandava agir como homem sempre que eu ficava chateado com algum inconveniente. Isso levou a discussões entre nós, e eu geralmente era tão culpado quanto ele nessas desavenças, embora nunca tenha sido algo muito sério. Fui dispensado do exército por motivos médicos depois de pouco menos de 5 anos, e minha mãe e ele disseram que ficariam felizes em me ter de volta em casa. Eu disse a eles que seria breve, apenas até eu me estabilizar e conseguir um emprego, e até ofereci pagar aluguel, o que eles recusaram. Cerca de 3 dias depois de voltar para casa, meu padrasto, quando estávamos sozinhos, perguntou o que eu achava que seria um aluguel justo. Fiquei confuso, mas era a casa dele. Então chegamos a um acordo e eu não contei para minha mãe, supondo que ele não quisesse que ela soubesse, já que ele nunca mencionou isso na frente dela. Nunca pedi nada a eles, não por despeito, eu só queria fazer as coisas por conta própria. Ele tinha um filho de um casamento anterior. Nós não compartilhávamos muitos interesses em comum, mas nunca tive problemas com ele. Diria que nos dávamos bem. A única coisa é que ele recebia muito apoio deles. Pagaram por seus estudos, carro, moradia durante a faculdade e até depois. Eu tinha pouco menos de um ano a mais que ele, então ele começou a faculdade logo depois que eles se casaram. Como eu disse, não queria nem precisava de ajuda, mas parecia injusto que ele recebesse toda essa assistência enquanto eu fui imediatamente solicitado a pagar aluguel. Mas enfim, eu me mudei após 3 meses, e pouco tempo depois, conheci uma garota por quem fiquei louco e começamos a namorar. Foi meu primeiro relacionamento e eu estava nas nuvens o tempo todo, como naquela fase inicial do relacionamento, mas era constante. Eu estava muito nervoso para levá-la para casa. Minha mãe e eu éramos muito próximos e eu sempre me preocupava que ela seria muito crítica com qualquer garota que eu levasse para casa. Minhas preocupações foram infundadas, elas se deram extremamente bem. Minha namorada não tem família de verdade, longa história, então minha mãe se tornou uma figura materna para ela. Minha mãe e meu padrasto se tornaram assim para ela. Minha mãe e ela se deram super bem, a ponto de saírem só as duas às vezes, e isso me deixava extremamente feliz. Meu padrasto também gostava muito dela, e eu senti que isso nos aproximou, algo que eu não sabia que queria até acontecer. Sobre meu padrasto, o pai dele abandonou a família enquanto ele crescia, e ele se bancou na escola e conseguiu um bom emprego por conta própria, algo que eu respeitava imensamente nele. Depois de cerca de 1 ano, eu sabia que essa era a garota com quem eu ia me casar. Eu contei para minha mãe e meu padrasto, e eles pareceram extremamente felizes. Ela já fazia praticamente parte da família. Minha mãe me deu o anel de noivado que meu pai tinha dado a ela, que ela guardou. O emprego que eu tinha não pagava muito bem, então pensei que, mesmo que não fosse o anel definitivo, seria um ótimo substituto quando eu fizesse o pedido. Assim que fiz o pedido, minha namorada me disse que não era um substituto e que ela adorava o anel. Eu nunca tinha sido tão feliz na minha vida. Começamos a planejar o casamento, e minha mãe e meu padrasto disseram que ajudariam a cuidar das finanças. Foi a primeira vez que eles se ofereceram para me ajudar financeiramente, e isso significou muito para mim. Avançando cerca de 3 meses, recebo uma ligação do meu padrasto dizendo que eu precisava ir até lá. Parecia um pouco sinistro, mas fui lá depois do trabalho. Quando cheguei, minha mãe, meu padrasto, meu meio-irmão e minha noiva estavam lá. Vi que ela estava no sofá e dava para ver que tinha estado chorando. Imediatamente pensei que alguém tinha morrido e fui me sentar ao lado dela, quando meu padrasto me impediu. Ele começou a me acusar de trair ela durante todo o nosso relacionamento. Fiquei perplexo e disse a todos ali que nem sequer mandava mensagens para outras mulheres, exceto para ela. Aparentemente, uma garota tinha conseguido o número da minha noiva e lhe disse que estávamos dormindo juntos há mais de 1 ano, mas ela não sabia que eu estava em um relacionamento sério. Ela enviou capturas de tela de supostas conversas e coisas novas sobre mim que uma pessoa aleatória não saberia. Como um idiota, não conseguia ver o que estava acontecendo na minha frente. Fiquei atordoado, triste e furioso. Supliquei a ela, do outro lado da sala, que olhasse meu telefone e visse que eu nunca fiz nada daquilo. Ela e minha mãe estavam chorando, e eu comecei a chorar também. Meu padrasto me chamou de todos os nomes que conseguiu pensar e me expulsou da casa, dizendo que, se me visse na propriedade dele novamente, ele chamaria a polícia. Passei as semanas seguintes tentando contatá-los, mas sem sucesso. Liguei, mandei mensagens, deixei recados de voz, usei todos os aplicativos de mensagem que conhecia, mas nada. Após essas semanas, recebi uma ligação do meu padrasto que me disse para parar de tentar contatá-la e que eu nunca mais seria bem-vindo na casa dele ou perto da família dele. Tentei ligar para minha mãe nesse período, mas também sem sucesso. Depois de cerca de 1 mês, a única coisa que recebi de qualquer um deles foi uma mensagem da minha mãe dizendo quão triste e desapontada ela estava. Minha mãe não tinha muita família, então sempre passavam os feriados com a família do meu padrasto. Todos eles me evitaram também. Vi as fotos de Natal no Facebook com minha ex-noiva presente e aparentemente de bom
humor, o que me destruiu. A única família que ainda falava comigo era o irmão do meu pai e sua família, apesar de que até eles pareciam cautelosos comigo. A única pessoa que realmente acreditava em mim era meu tio. Não acho que teria conseguido sem ele, sinceramente. Ele me mostrou que eu estava perdendo em termos de amor paterno e sou eternamente grato a ele. Cerca de 6 meses depois de tudo, me mudei da costa leste e fui para a Califórnia, precisando me afastar de tudo. Menos de um ano depois de me mudar, recebi uma ligação de um código de área de onde eu morava antes, algo que raramente acontecia. Atendi e era meu meio-irmão, a quem desliguei imediatamente. Ele ligou de volta e ignorei, mas isso ficou na minha cabeça o dia todo. Decidi que, se ele ligasse de novo, eu atenderia, e ele ligou naquela noite. Foi, no mínimo, estranho. Ele me disse que minha ex-noiva ficou muito abalada por um longo tempo e levou quase um ano para começar a procurar um novo relacionamento. Eu não tinha procurado ninguém desde que terminou. Alguns meses depois de ela começar a procurar, meu padrasto incentivou meu meio-irmão a chamá-la para um encontro. O que ele fez? As coisas foram bem nos primeiros encontros, mas nunca realmente engrenaram. Aparentemente, ele contou isso ao meu padrasto, e o idiota disse a ele: eu não me livrei dele por nada, ela é uma ótima garota, você precisa resolver isso com ela. Quase desabei, mas rapidamente fui tomado pela raiva. Aparentemente, ele havia convencido uma garota, não sei quem, a se passar por alguém com quem eu teria tido um caso e forjou algumas capturas de tela de mensagens para ela enviar para minha noiva. Ele me contou isso há cerca de um mês e não sabia o que fazer. Aparentemente, isso o incomodou o suficiente para que ele não pudesse mais guardar a informação, então ele me contou e disse que iria contar para minha mãe e minha noiva no dia seguinte. Ele me ligou primeiro como uma cortesia, para saber o que dizer a eles sobre mim. Eu disse onde estava e que apreciaria se eles não me contatassem imediatamente, para que eu tivesse um tempo para digerir tudo. E isso foi na última terça-feira. Acabei de mandar uma mensagem para ele dizendo que estou pronto para falar com eles, se quiserem, e que podem me ligar amanhã. Eu realmente não sei o que vou dizer ou o que eles vão dizer. Espero algumas lágrimas e muitas desculpas, entre outras coisas. Não sei se estou pronto para perdoar ou algo assim. A única pessoa a quem contei até agora foi meu tio, e pedi que ele mantivesse em segredo. Desculpe novamente pelo longo desabafo. Meu terapeuta escolheu uma semana para sair de férias e eu precisava desabafar. Vou postar uma atualização mais longa hoje à noite, acho. Não recebi nenhuma ligação de mais ninguém ainda, mas tive uma boa conversa com meu meio-irmão, o que foi bom. Agradeço o apoio de todos. Vou tentar responder a todos os comentários quando tiver a chance. Atualização. Desculpe pela demora. Foi um dia agitado no trabalho e, obviamente, com muitas outras coisas na minha mente. Meu meio-irmão me ligou esta manhã e me contou exatamente o que aconteceu na semana passada. Aparentemente, o que meu padrasto disse não foi exatamente o que ele me contou. Ele elaborou mais e disse que foi muito cuidadoso com as palavras para não se incriminar pesadamente e muito claramente, fingindo que fez sem dizer diretamente o que fez. A questão é que meu meio-irmão é muito mais esperto do que eu. Em vez de simplesmente ir até minha mãe e minha noiva com isso e começar uma discussão com o pai dele, ele tomou um curso diferente que eu não teria pensado. Ele conseguiu pegar o telefone da minha ex e encontrou a garota. Disse que demorou uma eternidade para rastrear tudo. Ele ligou para ela e marcou um encontro em um local público, onde tudo veio à tona. Ela era um match do Tinder do meu padrasto, o que indica claramente que ele estava traindo minha mãe, o que me irritou ainda mais por razões óbvias. Esta garota alega que eles não dormiram juntos. No entanto, se isso é verdade, não sei. Não importa para mim o que aconteceu, mas meu meio-irmão conversou com ela e mexeu com suas emoções contando a história de tudo o que tinha acontecido. Para constar, ela claramente sabia o que estava fazendo. Talvez ouvir o que aconteceu comigo a tenha realmente abalado, mas, novamente, isso não importa para mim. Ela contou a ele o que aconteceu, $1.000 por uma ligação. Esse era o acordo. Ele disse a ela o que dizer e forneceu as fotos como prova. Ela fez a ligação e foi isso. Meu meio-irmão perguntou se ela poderia contar para minha mãe e minha ex-noiva, e até se ofereceu para pagar a ela novamente. Para constar, ela concordou em fazer isso de graça, e isso aconteceu ontem. Meu padrasto está em uma viagem de negócios até quarta-feira, então eram só os 4 lá. Ela entrou e contou tudo para minha mãe e minha ex-noiva. Meu meio-irmão disse que as lágrimas começaram quase imediatamente nas 3. Depois de tudo, ele lhes disse que eu estava na Califórnia e que lhes diria quando eu quisesse ser contatado, o que foi antes de eu mandar a mensagem para ele. Um pouco de história para vocês tentarem entender algumas coisas sobre minha mãe e minha ex-noiva, e isso de forma alguma defende as ações delas, mas apenas para ajudar algumas pessoas a entenderem. Minha mãe e eu éramos inseparáveis depois que meu pai faleceu. Éramos o apoio um do outro. Quando fiz 16 anos, comecei a beber para tentar amenizar um pouco tudo aquilo. Eu disse à minha mãe que passaríamos o ano novo juntos no ano em que fiz 16 anos e acabei saindo com meus amigos e fiquei completamente bêbado. Recebi uma mensagem da minha mãe que passou a noite sozinha em casa, e a partir daí, nunca mais fomos os mesmos. Ela me enviou uma mensagem dizendo quão triste estava, que estava sozinha, e eu me senti péssimo com isso. Parei de beber naquele dia, até que tudo desmoronou. Ela é o tipo de pessoa que sempre precisa de alguém, não consegue lidar com a solidão. Acho que quando o amor entre ela e meu pai começou a desaparecer, eu preenchi esse vazio, e quando eu cresci e acabei saindo de casa, ela preencheu esse vazio com o meu padrasto.
namorado. Minha ex, como eu disse anteriormente, não tem realmente uma família. Ela tinha alguns problemas reais de confiança por causa disso, junto com alguns relacionamentos passados muito ruins. Apesar disso, ela nunca falava mal dos ex-namorados, algo que eu realmente admirava. Um deles era fisicamente abusivo, e eu considero isso uma exceção óbvia. Eu, apesar de ser extremamente tímido, frequentemente ouvia que eu era fofo, especialmente por garotas mais jovens do que eu, não crianças. Claro, eu nunca gostei muito desse título, pois não é muito masculino, mas acabei aceitando e aprendendo a apreciar meu rosto juvenil e como eu frequentemente ficava corado. Minha noiva é quase 3 anos mais velha do que eu. Sempre preferi garotas mais velhas e nunca dei muita atenção ou pensei nas garotas que aparentemente gostavam de mim porque tinham entre 18 e 20 anos. Isso não impediu que eu recebesse atenção, o que incomodava minha noiva. Ela frequentemente perguntava por que eu não estava interessado nessas garotas, por que eu não a deixava por alguém mais jovem e mais bonita, etc. Eu sempre achei extremamente atraente, significativamente mais atraente do que eu, honestamente, e sempre reiterava isso para ela, dizendo que não me importava com nenhuma outra garota. Desculpe por me desviar do assunto. Espero que isso traga um pouco de compreensão sobre por que acho que elas fizeram o que fizeram e acreditaram no que acreditaram. Novamente, isso não é uma desculpa para elas, nem estou sendo muito compreensivo, pessoalmente. No final da ligação com meu irmão, ele disse que ambas queriam ligar hoje e eu disse que tudo bem. Então, sentei e esperei. Por volta das 15 horas, eu estava um pouco confuso. Comecei a me perguntar se ele tinha inventado tudo para mexer comigo. Isso realmente me preocupou. Honestamente, recebi uma mensagem dele perguntando se eu estava bem. Respondi que sim e perguntei se eles estavam realmente planejando ligar hoje. Ele disse que estavam tentando há algumas horas. Eu os tinha bloqueado quando me mudei para o oeste e esqueci. Não sei por que não o bloqueei. Estou agradecido por não ter bloqueado. Desbloqueei os dois e recebi uma ligação da minha mãe cerca de 10 minutos depois. A primeira coisa que ela disse foi que eu parecia diferente. Quase desliguei naquele momento, mas reuni todas as minhas forças para dizer sim. Ela desabou imediatamente depois disso. Eu realmente pensei que sentiria mais. Estaria mentindo se dissesse que não senti nada, mas a dor de tudo tomou conta de mim mais do que as palavras dela. Ela perguntou se eu tinha recebido as mensagens dela. Eu disse que não. Acho que ela tinha tentado enviar mensagens no último ano, mas eu tinha o número dela bloqueado. Se ela realmente quisesse me alcançar, poderia ter encontrado um jeito. Talvez isso seja um pouco duro, mas sei que é verdade. Eu basicamente disse a ela que estaria disposto a reconstruir algum tipo de relacionamento com o tempo, e ela ficou feliz com isso. Ela também me disse que estava pegando todas as suas coisas da casa antes que meu padrasto chegasse e que pediria o divórcio imediatamente. Eu acredito nela. Ela pode ser uma desculpa pobre de mãe aos meus olhos, mas nunca foi alguém que faz as coisas pela metade. Gostaria muito de estar lá para ver a cara do desgraçado quando ele voltar para uma casa vazia. Minha ex pegou o telefone em seguida e fez as mesmas desculpas chorosas que minha mãe. Senti um pouco mais com ela. Tentei fazer com que ela pensasse e lembrasse quantas vezes eu disse que nunca faria isso com ela e quanto a amava. Ela estava desolada e, para ser honesto, fiquei feliz por termos conversado por cerca de meia hora. Achei que foi agradável. Mesmo tendo dito a mim mesmo por mais de um ano que isso nunca aconteceria novamente, pensei que ainda poderia haver algo entre nós. Ela me disse que ainda tinha o anel, e isso me deixou chateado. Eu disse para ela dar o anel para minha mãe porque não pertencia mais a nenhum de nós. Eu podia ver que isso a esmagou, e egoisticamente eu queria isso também. Ela perguntou se podia me ligar e enviar mensagens. Eu disse que tudo bem, mas que não esperasse uma resposta imediata de qualquer maneira, o que ela entendeu. Basicamente, dei a ela o mesmo ultimato que dei à minha mãe. Disse que as chances de termos um futuro juntos eram muito pequenas. Ela disse que entendia isso também. Falei com meu irmão por último e agradeci por tudo que ele fez. Ele estava ajudando minha mãe a tirar suas coisas da casa do pai dele. Ele se desculpou por tudo o que aconteceu e disse que iria contar tudo ao resto da família. Ele tem contato com eles. Não tenho nenhuma conexão e não vou dizer uma palavra, exceto para a mãe do meu padrasto. Ela é a pessoa mais velha de todas as famílias, e me desejou feliz aniversário e feliz Natal no último ano. Talvez ela seja velha o suficiente para não se importar, ou talvez tenha se sentido mal, mas vou falar com ela. Por mais estranho que pareça, desculpe por toda a divagação. Vou para casa para o aniversário de 60 anos do meu tio na primeira semana de março. Será a minha primeira vez em casa desde que me mudei para cá. Definitivamente planejo ver meu irmão também. Não sou avesso a ver minha mãe e minha ex, mas deixei claro para elas que tenho muito que curar, assim como elas. Se algo mais acontecer, atualizarei novamente, talvez após essa viagem para casa, mas, por enquanto, parece que é isso. Além disso, esta é meio que a última rede social que tenho. Não estive muito por aqui no último ano, pelos motivos que tenho certeza que você pode imaginar. Realmente não vi nenhuma história semelhante à minha que tenha sido mencionada nos comentários, embora eu gostaria de ver. Se você puder encontrá-las, ficarei mais do que feliz em responder a qualquer pergunta que alguém tenha sobre toda essa situação, da melhor forma possível. Obrigado a todos. Atualização breve. Em 8 de fevereiro, recebi uma ligação de um número da minha cidade. Excluí a maioria dos números há um tempo de qualquer pessoa com quem não estava falando. Atendi
vi era meu padrasto. Ele disse olá e eu desliguei e bloqueei o número. Imediatamente liguei para minha mãe, minha ex-noiva e meu irmão. Todos estão seguros, longe dele. Minha mãe está em um hotel que ele não conhece. Minha ex-noiva e meu irmão estão em suas residências e ambos disseram que se sentem adequadamente protegidos. Ele não é, por qualquer indicação, um homem violento, mas é melhor prevenir do que remediar. Meu irmão disse que recebeu uma ligação dele esta manhã, quando ele chegou em casa e minha mãe não estava lá e não respondia. Meu irmão contou a ele o que aconteceu e disse para não contatar nenhum de nós. Não sei quanto tempo ele ficou lá, mas ele me ligou por volta das 15 horas, horário do Pacífico, cerca de 1 hora atrás. Recebi uma mensagem de um número diferente dizendo que precisávamos conversar. Presumo que seja ele. Não respondi. Essa é a atualização mais recente. Atualização breve em 29 de fevereiro. A mãe do meu padrasto me ligou. Eu tinha o número dela salvo por causa do que mencionei anteriormente. Fiquei um pouco preocupado que pudesse ser ele tentando obter algumas informações ou algo assim, mas não era. Ela é uma senhora muito doce que não precisava ser legal comigo de forma alguma, mas mostrou compaixão. Ela foi muito gentil e me desejou bem, enquanto também se desculpava em nome da família. Agradeci a ela e também lhe desejei o melhor. Surpreendentemente, ele veio dessa mulher. A atualização. Desculpem a demora. Pessoal, o trabalho tem sido ocupado e acabei de voltar para casa neste fim de semana. Reflete sobre aquela mensagem que, como se descobriu, era de fato do meu padrasto. Minha curiosidade foi mais forte e eu liguei para ele. Fiz o que alguns sugeriram e gravei a chamada usando um aplicativo diferente. Gostaria de dizer que a chamada me proporcionou algo, mas isso seria desonesto. Ouvir a voz dele me deu arrepios. Ele perguntou como eu estava. Eu disse para ele cortar o papo furado, e ele riu. Nada incriminador da parte dele, é claro. A conversa durou cerca de 3 minutos sobre nada. Perguntei por que ele não estava contente com o fato de eu estar com ela. Ele disse que eu não era homem suficiente e que uma mulher como ela seria desperdiçada comigo. Ele tem uma maneira muito tradicional de pensar em relação aos relacionamentos, o que é especialmente engraçado porque mostra o quanto ele nunca soube sobre nosso relacionamento ou sobre ela em geral. Sem me alongar muito, minha ex é notavelmente contra as normas de gênero. Ela tem um emprego muito bem remunerado e me disse que nunca se sentiria confortável sendo uma dona de casa. Ela frequentemente tomava a iniciativa nas coisas em nosso relacionamento, etc. Não havia muito a tirar da conversa além disso. Não sei realmente o que ele queria, mas eu disse para ele não me ligar novamente e desliguei. Não foi muito emocionante nesse aspecto. Voei de volta para casa no fim de semana passado e fui à festa de aniversário do meu tio. Me diverti e a família foi muito acolhedora e se desculpou por não terem sido mais solidários depois de tudo. Nenhum deles jamais foi rude ou algo assim. Não tenho sentimentos negativos em relação a nenhum deles. Conversei com meu irmão e marquei um encontro na casa dele com minha ex e minha mãe na noite de quarta-feira. Na quarta-feira, fui até lá e recebi o que esperava. Muitas lágrimas, muitos pedidos de desculpas. Admito que tive dificuldade em me manter firme. Conversei com os três de forma independente. Minha mãe já pediu o divórcio, o que é bom, e eu aprecio ela ter feito isso. Tivemos uma conversa decente. Dá para perceber que é estranho, mas acho que estamos fazendo algum progresso em direção à cura. Meu irmão e eu tivemos uma boa conversa. Foi bom falar com ele pessoalmente. Ele se desculpou por tudo que aconteceu, e eu aceitei. Dá para ver que ele sente remorso por como tudo aconteceu e pelo trabalho que ele fez para consertar as coisas. Definitivamente, não guardo rancor. Minha ex e eu tivemos uma discussão muito longa durante a maior parte da noite. Já vínhamos conversando por telefone nas últimas semanas. Parte disso foi apenas colocar a conversa em dia. Obviamente, somos duas pessoas muito diferentes agora, depois de quase 1 ano e meio afastados. Tivemos algumas discussões mais sérias depois sobre tudo, sobre como tudo foi bagunçado e como eu fiquei destruído por tudo isso. Ela me disse que já estava vendo um terapeuta e perguntou se eu estaria disposto a ir com ela à consulta na quinta-feira. Ela tem feito muito mais do que eu poderia pedir nas últimas semanas, e sou realmente muito grato por isso. Fui com ela à consulta com o terapeuta, o que eu sinto que foi muito produtivo para todos. O terapeuta dela também pareceu muito grato por eu estar lá. Ficamos conversando por um tempo depois, e decidi perguntar se ela queria sair no sábado à noite. Então, esse é o plano agora. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas queria mostrar a ela que aprecio o esforço que ela está fazendo para tentar consertar o que foi quebrado. E, egoisticamente, gostaria de vê-la em um ambiente diferente dos que temos estado ultimamente. Essa é a atualização por enquanto. As coisas estão melhorando. Não vi meu padrasto ou a família dele desde que voltei para casa. Agradeço todo o apoio de todos. Atualizarei com qualquer novidade. Atualização. O encontro foi muito bem. Tivemos uma noite agradável juntos. Jantamos e depois fomos a um fliperama, o que costumávamos fazer com uma certa frequência. Foi o primeiro encontro que tive em quase 1 ano e meio, e me diverti muito. Voltamos para a casa dela depois e conversamos. Vamos discutir os próximos passos durante esta semana antes de eu voltar para a Califórnia. A parte da distância será mais difícil, mas acho que isso ajudará a manter uma visão realista se não estivermos sempre juntos. Obrigado novamente pelo apoio de todos. Atualização. Muitas pessoas estavam pedindo outra atualização. Tenho mantido contato com meu irmão, minha mãe e meu irmão e eu ainda conversamos
conversamos bastante. Minha mãe e eu temos reconstruído nosso relacionamento. Definitivamente houve algumas melhorias. Estou realmente feliz por ela estar de volta na minha vida, mesmo que demore um tempo para ela realmente voltar a ser como uma mãe para mim. Minha ex e eu passamos muito tempo tentando descobrir qual seria a melhor maneira de lidar com as coisas. Ela voou para passar um tempo comigo na Califórnia, o que foi muito bom. No momento, não estamos juntos, e acho que isso é o melhor. Por enquanto, quanto ao meu ex-padrasto, realmente não faço ideia. Ele tentou entrar em contato com minha mãe algumas vezes depois de tudo, mas nunca conseguiu falar com ela. Ele não tem tido contato comigo, o que eu agradeço. Espero nunca mais encontrá-lo. A vida muda. Acabei me mudando de volta para o leste para um novo emprego, alguns estados distante da minha família, o que acho que é saudável. Estou feliz em responder a quaisquer outras perguntas que vocês possam ter. Obrigado por todo o apoio nessa loucura.